Carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 6 e versículo de número 7, estaremos lendo também a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 e versículo de número 13. Se a minha versão não estiver muito parecida com a sua, eu estarei usando aqui a versão King James atualizada. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 6 e 7, diz assim: portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, provada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Capítulo de número 4, versículo de número 12 e 13, escrito está: amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Amém? O que ele fala no capítulo 4, versículo 12 e 13, é o mesmo, com outras palavras, do que ele escreve no capítulo 1, versículo 6 e 7. Ele está motivando os irmãos a passarem pelas provações com entendimento, sabendo que as provações, elas são importantes e são usadas como meios para provar, testar a fé. E esta fé provada, aprovada, ela se manifesta como mais preciosa do que o ouro, por mais que o ouro seja refinado. Uma fé provada e comprovada, ela é mais preciosa do que o ouro. E aí nós temos o chamado de Pedro para nós, os cristãos, a não nos entristecermos, nem termos isso por estranho, passar por provações. Ela tem um objetivo: provar a fé. E ao invés de nos entristecermos, nós devemos nos alegrar pelo fato de estarmos sofrendo com Cristo, e também pelo conhecimento de que nós nos regozijaremos, nós nos alegraremos, nós exultaremos na revelação do Senhor Jesus. Ele está dizendo que nós devemos entender que este sofrimento de agora visa provar a nossa fé, e ela provada vai resultar em muito gozo e alegria quando Jesus voltar. Quando ele voltar, os que foram provados e aprovados serão exaltados, honrados, glorificados com ele. Então exulte, tenha motivo
isso por motivo de alegria. Pois bem, estamos nessa sequência de mensagens sobre o porquê sofremos. Hoje eu quero falar de mais, pelo menos duas causas. No primeiro, fazendo uma revisão, no primeiro momento nós falamos sobre as tribulações, os sofrimentos, as aflições que passamos porque fazemos semeaduras erradas, e quem semeia errado vai colher errado. Quem semeia o que não é bom vai colher o que não é bom. Não tem como mudar a semeadura, não tem como mudar a colheita. Num segundo momento, foi falado sobre as provações, como elas são comuns àqueles que decidem viver piamente, viver a fé em Cristo Jesus. É característico daqueles que se identificam com Cristo, visto que Cristo foi provado, foi perseguido, aqueles que são de Cristo também serão. Mas assim como Cristo foi exaltado, aqueles que com ele sofrem também serão. Eu também falei no segundo momento, no domingo passado, que as tribulações que produzem sofrimento, as perseguições, elas resultam em aproximação de pessoas, de famílias, de pessoas que estão passando por algo semelhante ou passaram, pessoas desconhecidas que tornam-se conhecidas e às vezes mais chegadas do que até irmãos. Então, a tribulação ele tem esse poder de aproximar pessoas, de gerar amizades sinceras, profundas e duradouras. E aí eu citei lá Davi na caverna de Adulão, que depois que ele se refugia nessa caverna, primeiramente desce a família se aproxima, estava distante, se aproxima, os vínculos são fortalecidos. Depois, aqueles que estavam passando por algo semelhante a Davi, se aproximam de Davi, e aqueles homens se tornam tão amigos, tão leais, tão fiéis, o vínculo se torna tão forte que eles passam a ser os homens. Quando Davi se torna rei, se tornam aqueles da sua guarda principal, a guarda real, os mais achegados, os que recebiam mais, eram depositados neles mais confiança de Davi. Portanto, foi no momento de angústia, por isso está escrito: ame em todo o tempo, e na angústia nascerá um irmão. Então Davi, a família de Davi, por assim dizer, se ampliou no seu momento de maior perseguição. Então, as lutas, as perseguições, os sofrimentos, eles também servem para aproximar pessoas. Você vai conhecer pessoas que serão leais a você durante toda a sua vida. Você vai conhecer nos momentos difíceis. Porque aquele que é só colega, no momento difícil, ele não se importa, ele não chega, ele mantém a distância, ou se distancia mais ainda. Quem é amigo de verdade, ele se aproxima mais ainda. Amém? Pois bem, hoje eu quero começar falando de, um outro motivo pela qual os crentes, os justos, sofrem. Assim, lembrando que quando eu falei da semeadura, ou melhor, no domingo passado, eu falei que há aqueles que sofrem porque fizeram coisas erradas e não tem nada a ver com Cristo, por ser de Cristo, certo? Bom lembrar esse detalhe. Mas hoje eu quero começar falando de nós
passamos por provas, nós, os que colocamos em Cristo a nossa fé para a salvação, nós passamos por provas para que esta fé, ela seja provada, é isso, ela seja testada. Isso vem de Deus. Deus, ele testa, ele prova a nossa fé através das perseguições, das lutas que geram sofrimentos, que geram aflições. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo, tanto no capítulo 1, versículo 6 e 7, como no capítulo 4, versículo 12 e 13. E Pedro está deixando bastante claro: irmão, não tenha isso como estranho. Ei, crente, preste atenção. Você que é crente, estou parafraseando, você que é crente, tem que estar ciente que a tua fé, ela vai ser testada, ela vai ser provada. E a intenção de Deus é que ela se mostre como uma fé genuína, verdadeira. Aí sim, ela é mais preciosa do que o ouro, por mais que ele seja refinado pelo fogo. A fé do crente é provada. E aí nós precisamos entender o que é fé. Eu gosto do conceito bíblico de fé. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. É mais ou menos assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de fato daquilo que não se vê. Fé, em outras palavras, pelo autor de Hebreus, é convicção. Fé é certeza. Quando você encontrar eu creio, que creia em mim. Então, segundo Hebreus 11:1, fé é convicção, é certeza. A palavra fé em grego é pistis. Só que, quem está comigo diga amém. A fé não significa, a palavra pistis, que é traduzida por fé, por crer, não significa apenas convicção, certeza. A certeza que Deus existe, a certeza que a palavra de Deus é verdadeira. Preste atenção, fé, pistis, também significa confiança e fidelidade. Não apenas certeza, mas também confiança e fidelidade. E quando eu trago esse significado para você, de que fé significa também confiança e fidelidade, significa dizer que quando Deus provar, testar a nossa fé, Ele vai estar testando a nossa certeza, a nossa confiança e a nossa fidelidade. Ele vai estar provando se de fato o Gonçalves, ele confia em Deus de verdade. Porque uma coisa é eu chegar aqui nesse púlpito e dizer: eu confio em Deus, eu confio em Deus que vai me sustentar nas horas difíceis. Falar é uma coisa, irmão. Agora, nas horas difíceis, o meu coração permanecer inabalável, porque está confiando que Deus está comigo, é outra coisa. Para chegar ao ponto de não recitar, mas declarar como verdade o que disse o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aí tem que passar pelo vale da sombra da morte. A questão é que quando nós, a maioria de nós,
passamos pelo vale da sombra da morte, tem crente que duvida até se é salvo. Tem crente que questiona: rapaz, será que eu vou para o céu mesmo? Jesus não me leva agora não? Confiança, fé é também confiança, fé é também fidelidade. Quando Pedro afirma que a nossa fé vai ser provada, ele está dizendo: Deus vai provar se você é fiel. Se você é fiel. E eu estou cansado de dizer aqui que fidelidade é provado, é comprovada na prova. Porque falar é fácil. Eu sou fiel. Eu sou fiel. É fiel mesmo? Eu sou fiel a Deus. Eu não nego a Jesus. Eu sou fiel. É mesmo? E se um elemento colocar um 38 uma pistola na sua boca e dizer: deixa dessa história de crente, ou tu deixa dessa história, eu vou te matar. E aí, nós somos fiéis mesmo? Pastor, que história é essa? Tem testemunho. O avivamento em Homolonga basicamente começou por um pastor que começou a orar com a sua igreja pequenininha. E no testemunho ele diz que a violência era tão grande, que alguns elementos pegaram ele, colocaram uma arma na boca dele e disse: deixa essa conversa de ser crente, senão nós vamos te matar. E eram pessoas que matavam mesmo. Ele disse que não. Ele ia continuar servindo a Jesus. Eles tentaram atirar, mas não conseguiram. Aleluia, glória a Deus. E aí? Nós somos fiéis mesmo? Nós somos fiéis em todas as áreas da nossa vida? Porque a gente vai ser provado, nossa fé vai ser provada, a nossa fidelidade vai ser provada. Você é fiel nas finanças? Eu sou. E quando passa por um estreito, qual é a primeira coisa que você deixa de ofertar? Você deixa de contribuir. Você está entendendo? Fidelidade, confiança. Todo crente tem que estar preparado a passar pelas provas, para que a fé dele, que representa certeza, convicção, que se representa fidelidade, que representa confiança, seja aprovada. Eu confio que Deus é provedor. Hoje eu posso dizer com toda certeza que Deus, Ele é provedor, que Ele é Pai, que Ele cuida dos filhos. Sabe o que o salmista diz? Já fui moço, sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Eu passei 3 anos na prova. 2012 a 2015. Não é que eu não queria trabalhar, é que Deus fechou a porta e quando Ele fecha não adianta. Caçava, procurava, não adianta. Quando eu fiquei desempregado, as despesas mensais eram, isso em 2012, R$ 2.500, porque pagava um carro, colégio da menina, combustível do carro, para vir para a igreja, que a gente morava, enfim, era enorme. Como é que depois de 3 anos na prova,
Eu entro com a dívida devendo o carro e saio da prova com o carro quitado, com a inclusão na carteira de motorista, né, para pilotar moto, e saio também com a moto. Eu entro devendo o carro, saio com o carro quitado e mais uma moto. Mas você acha que eu queria passar por essa prova? Você acha que eu queria ficar desempregado? De jeito nenhum. Deus sabe que eu tinha um orgulho. Eu dizia assim: eu não quero que ninguém fique passando no meu rosto, que eu dependo da igreja para viver, eu trabalho, eu não preciso da igreja. Eu tinha isso no meu coração, eu queria manter isso até o fim da minha vida. Só que Deus quebrou o meu orgulho. Quebrou como? Numa prova. Só que nessa prova, além dele quebrar meu orgulho, eu aprendi: Deus, Ele cuida dos seus. Não passei fome, meu nome não ficou sujo, não mendiguei pão. O Senhor proveu tudo. Tem que passar prova para a fé ser provada, ser fortalecida. Eu quero que você abra a sua Bíblia para efeito de exemplo no livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Assim, irmãos, eu sei que possa ter pessoas que não entendam porque ainda não partilham da nossa fé, não entendam o que eu vou dizer, mas quando você tiver a mesma fé que a nossa, você vai nos compreender. Nesse tempo, irmãos, de 3 anos, eu nunca deixei de ser dizimista e ofertante. Você sabe o que é viver 3 anos sem ter um salário fixo, que você sabe? Eu estou trabalhando, então no dia 1º, no dia 15 eu vou ter tanto, por isso eu posso organizar minhas despesas, minha vida financeira, porque eu sei quanto vou receber. Eu era assim, eu sou assim. E você sabe o que é passar o mês todinho, não ter essa certeza, e você apenas confiar em Deus. E quando vir os recursos de Deus às suas mãos, você lembrar do que está escrito, que nós devemos honrar o Senhor com as primícias de toda a nossa renda. E você, antes de pensar assim: mas eu tenho isso para pagar, eu tenho um carro para pagar, eu tenho que botar combustível, tenho que comprar alimento, tenho que pagar água, tenho que pagar luz, tenho que pagar colégio. Você tirar o que é da obra do Senhor e você devolver e você ofertar, isso é ser fiel, independente das circunstâncias. Amém? Você achou aí Daniel capítulo de número 3? Daniel capítulo 3, versículo de número 16. Diz assim: responderam Cedraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder. Perdão, irmão, vamos ter que ler o versículo 14, tá certo? Vamos ler o 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: ó Cedraque, Mesaque e Abidnego, é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante ficai atentos, quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos entoando suas músicas. Melhor será imediatamente que vos prostes e adores a estátua que fiz. Dai, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor
se não prestares o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago, que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Então, aí faz mais sentido eu ler o 16, né? Então Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que erguestes. Eis aqui um exemplo de prova da fé, da fidelidade, da lealdade. Você conhece a história? Nabucodonosor, exaltado, imperador, daquele que era o império que dominava o mundo de sua época, portanto era a superpotência da época. É como se fosse os americanos, os Estados Unidos, há uns 20 anos atrás. Os Estados Unidos está perdendo a força agora, né? Mas enfim, a superpotência, era o cara, mandava tudo, poder de dar a vida e tirar a vida, aquele negócio. O homem era arrogante, era soberbo, e ele mandou fazer uma estátua gigante, de ouro, dele mesmo, e ordenou que todos, ao som dos instrumentos, se encurvasse, se ajoelhasse. Ajoelhar-se é prestar culto. Se dobrar, se encurvar, se ajoelhar é prestar culto. Foi o que ele exigiu: culto à sua imagem, portanto, culto a ele mesmo. E aí reúne todo mundo, é o dia, a inauguração da estátua, todo mundo já sabe, ao som dos instrumentos tem que se ajoelhar e desta forma prestar culto a mim. Aí você imagina a cena, uma multidão ao som dos instrumentos se ajoelhou e ficou 3 jovens de pé. Aleluia, uma multidão que nem um mar de seres humanos, encurvado, e só 3 jovens de pé. Rapaz, quando viram a cena, tu viu aí, oh, excelentíssimo Senhor, imperador, os homens estão te desobedecendo, eles não querem adorar a imagem, não querem adorar o ídolo. A adoração do ídolo é pecado. Eles sabiam, aqueles jovens, que quando eles se encurvassem diante do ídolo, eles estariam pecando contra o seu Deus, o Deus de Israel. Porque o Senhor, na sua lei, ele diz: não se encurvará diante das imagens de escultura, não dará a elas culto. Idolatria é um dos pecados mais abomináveis que existe. O que a idolatria é? Prestar culto a um ídolo, a uma imagem que representa uma divindade, que representa um ser que é supremo, que é maior que o ser humano. Ídolo é uma imagem que representa alguém. E Deus proibiu aqueles jovens, eles tinham no seu coração a disposição de adorar somente ao Deus verdadeiro, e nada ia impedir ou ia obrigar eles a prestar adoração a outro, nada, nem a morte. E nesse momento a fé, a fidelidade deles é provada, porque
Chegam os fofoqueiros para Nabucodonosor, tu viu lá, aí ficaram de pé. 3 jovens. Quem são? Cedraque, Mesaque e Abednego. Lá do povo judeu, aquele povo que adora somente um Deus. Eles são daquele povo que adora somente um Deus. E eles dizem que esse Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Tem alguém que adora somente esse Deus aqui? Manda chamar eles. Rapaz, até que o Nabucodonosor foi piedoso. Vou dar para vocês uma chance. Vou mandar tocar de novo os instrumentos. E quando tocar, presta atenção. Vocês se encurvem e adorem. Porque se vocês não adorarem, eu vou lançar vocês na fornalha aquecida. A fornalha de fogo. E quem é? Aí eu quero ver se o teu Deus vai poder livrar vocês da minha mão. Olha o Nabucodonosor, vacilou, mano. Nabucodonosor adorava vários deuses. Só que agora ele estava confrontando o verdadeiro Deus. E agora ele estava diante de crentes fiéis. Crentes fiéis. Crentes cheios de fé. Portanto, crentes cheios de confiança e fiéis ao Senhor. Eu quero ver se Deus vai poder livrar vocês da minha mão. Aí a resposta deles é o seguinte: a gente não tem muito o que falar contigo não, ó Nabucodonosor. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Eles estavam querendo dizer, não vai ter fornalha que possa nos matar. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E ponto. Isso é fé, irmão. Isso é fé. Ô glória. É baseado em histórias como essa, irmão, que os irmãos enfrentavam as arenas. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Aí a segunda parte: todavia, se Ele não quiser nos livrar, mesmo assim, nós não vamos nos encurvar e adorar os teus deuses. Em outras palavras, eles estavam dizendo, mesmo assim, nós vamos continuar adorando, servindo, amando o verdadeiro Deus. Se Ele quiser que a gente morra, nós vamos morrer, mas como adoradores. Isso é fidelidade. Aí você conhece a história, né? Aleluia. O caba estava endemoniado, entrou mais 7 demônios nele, ele ficou super, mega, ultra endemoniado, aquece a fornalha 7 vezes mais e pega esses arrogantes e joga aí dentro da fornalha. Os caras que pegaram eles, que jogaram, foram queimados. Na hora, só em se aproximar, foram queimados e eles caíram dentro da fornalha. Aleluia. Aí Nabucodonosor, pensando que ia sentir um cheirinho de carne queimada, de crente. Ele não sentiu, ele sentiu primeiro dos incrédulos, os servos dele. Deixa eu ver como é que é o cheiro de crente queimado. Não tinha cheiro. Aí ele olhou para dentro da fornalha. Eita, que mistério é esse? Vem cá, vem cá. Não foram 3 que nós lançamos lá dentro? Foi. Como é que eu vejo um quarto? E esse quarto é a semelhança dos deuses. Aleluia. Oh glória. O quarto homem na fornalha era o Senhor Jesus pré-encarnado, que entrou para estar com os seus adoradores fiéis, leais. Aleluia. Ainda pergunto por que crente não se prostra diante de imagem de escultura. Depois dessa, Nabucodonosor mandou tirar eles saíram, irmão, nem fedor de queimado tinha. Nada foi queimado, nada, nem cheiro de fumaça eles tinham.
Nabucodonosor só teve uma coisa a fazer: ele exaltou o verdadeiro Deus. Que seja dito em todo o império que o Deus de Israel é o Deus dos deuses. Você está entendendo que quando a nossa fidelidade, a nossa fé ela é provada, ela resulta em honras e glórias ao Senhor que nós servimos? Você entendeu isso? Amém? Então seja fiel, confie no Senhor. Preste atenção no que eu vou dizer. Romanos capítulo 5, versículo 3. As tribulações, as provações são ações divinas quando não é resultado da semeadura. Preste atenção, por favor. Para gerar em nós perseverança, irmão. Romanos capítulo de número 3, capítulo de número 5, versículo de número 3. O apóstolo Paulo, pelo Espírito, diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos. Sabe o que é se gloriar? O gloriar é basicamente o que eu chamaria de orgulho bom. É algo do tipo eu senti ontem, quando eu vi a minha bebê cantando aqui ontem. Oh, meu irmão, qual é o pai que não fica orgulhoso, hein, irmão? Esse orgulho bom, não é o orgulho, a arrogância, mas você se alegrar com algo e você entender que isso faz parte de você. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como assim? Sabendo que a tribulação produz a perseverança. Em algumas versões tem paciência. A palavra grega é hupomone, que pode ser traduzido por paciência, constância, perseverança. Então preste atenção, perseverança. As tribulações produzem perseverança. O que é perseverança na Bíblia, pastor? É a característica daquele que não desiste dos seus propósitos, que não desiste da lealdade à fé e à piedade, por mais que passe terríveis provas e tribulações. Em outras palavras, por mais difícil que seja a situação, o perseverante, ele não desiste do propósito, da fé. Ou seja, algo importantíssimo para quem iniciou a fé e quer chegar no céu. Tem que ter perseverança. E como é que adquire a perseverança? Na prova. Mas também adquirir a perseverança, o cara passou para a prova aqui, quando vier outra, eu não desisto. Porque o cão chega, aí está vendo não? Cadê o teu Deus? Deus não te ouve, Deus não te vê, Deus não te escuta. E o cão levanta outros, usa pessoas, o teu Deus te abandonou. Será que Deus existe? Ele faz ou não faz isso na hora que a gente está passando por dores? Faz, irmão. Só que o perseverante, ele sabe distinguir a voz do caspiroto e a voz de Deus. Ele sabe que toda aprovação tem um objetivo. E o que é que ele diz? Eu não vou desistir. Eu sei para onde e para quem estou indo, e eu vou continuar em direção ao alvo, e o meu alvo é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Aleluia. É o perseverante, ele não desiste, ele continua. A tribulação gera pessoas perseverantes.
Tem aquelas pessoas que começam as coisas e não continuam. Não dá para ser crente. E aí como é que Deus resolve isso? Deus coloca elas na prova. Aleluia. Para ela aprender que na caminhada ela começou e ela vai ter que ir até o fim. Você está me entendendo? Amém? Você está passando por prova? Tinha um outro ponto aqui, mas vamos deixar para a próxima. Por causa do nosso culto, eu quero hoje terminar no horário. Não é? O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele diz algo que nos consola. O que, pastor? Que Deus, o nosso Pai celestial, Ele é cuidadoso, irmão, e por isso, porque Ele é cuidadoso, porque Ele quer o nosso bem, Ele quer gerar em nós perseverança, Ele quer fortalecer a nossa fé, a nossa fidelidade. Ele não nos deixa vir provação acima do que nós podemos suportar. Não vos sobreveio tentação ou provação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá, descansa nisso, crente, não permitirá que sejais provados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a provação, proverá um livramento para que a possais suportar. Lembra lá dos jovens lá, Ananias, Azarel e Misaías? Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias. O Cedraque, Mesaque e Abidnego, Deus permitiu aquela provação. Humanamente, eles não tinham como suportar as chamas. Então, Cristo entrou com eles na fornalha, para que as chamas não os afetasse de forma a destruí-los. Toda provação, quando ela vem da parte de Deus, para provar a nossa fé, para gerar em nós perseverança, Deus jamais vai permitir. Deus jamais vai permitir que nos venha algo que nós não podemos resistir, que vai nos levar a desistir, que nos levar a recuar, a abandonar a fé. Agora preste atenção, existem provações que vêm de Deus, existem provações que vêm como colheita da nossa semeadura. Preste atenção. O que vem de Deus, o que é permitido por Deus, Ele manda o escape. Ele dá o escape. O escape é não passar pela provação? Não. O escape é você passar pela provação, Ele passar com você, Ele está com você, Ele te dá a força que você precisa, Ele te dá os recursos que você precisa para você ser aprovado. E você sair desta aprovação mais forte, mais maduro, mais experiente, mais crente. Aleluia! Você crê nisso? Você pode ficar de pé, por favor? Irmãos, existem mudanças que são necessárias no nosso caráter, na nossa estrutura, no nosso ser. E elas só acontecerão pelas provações. Conta-se que um homem ia passando e viu um casulo
E aquele casulo se movimentava, e chegou a cair. Ele continuou se movimentando. O homem, desapercebido daquele processo ali, ele olhou e viu que tinha lá um animal, uma lagarta, todos nós sabemos, né? E o que ele fez? Ele vendo aquele animal, aquela lagarta se contorcendo e se remexendo, ele pegou um objeto cortante, abriu o casulo. E no coração dele, ele disse: eu fiz um bom ato. Eu libertei esse animal do sofrimento. Eu tirei ele do sofrimento. Está livre. A questão é que aquela lagarta, ela estava no processo de desenvolver as suas asas para se transformar numa bela borboleta. E depois daquele processo, ela alçar voo, aí a lugares que ela não tinha ido antes, e continuar, portanto, o processo da vida dela. Mas aquele homem, ao romper aquele casulo, ele parou o processo. Pelo meio, aquele animal estava disforme, nem era lagarta, nem era borboleta. As asas não se desenvolveram o suficiente para ela voar, e ela continuou se rastejando. Quando, no processo, alguns dias, ela estaria rompendo o casulo por si só e estaria voando. O que essa ilustração nos diz? Que existem processos que não podem ser interrompidos. Existem processos que não podem ser finalizados sem que ele se complete. Porque ao se completar, Deus tem algo maior. Deus tem algo melhor. Deus tem algo mais incrível. Então, se você está vivendo um processo, não murmure, não peça para Deus interromper, não peça para Deus parar. Então, o que eu peço, como eu oro, pastor? Senhor, me dá forças para que eu continue e continue fiel até ser aprovado. Senhor, fica do meu lado. Espírito Santo, não desiste de mim, continua comigo. Se eu fraquejar, me fortalece. Se eu querer parar, me levanta, me leva adiante, me ajuda a prosseguir. Continua mudando a minha estrutura, continua fazendo o que é preciso para que venha sobre mim o teu reino, para que venha sobre mim a tua vontade. Continua o processo, Senhor. Eu sei que o Senhor não permitirá que eu passe por aquilo que eu não possa resistir. Então eu estou aqui, eu te adorei na alegria, eu vou te adorar na tristeza. Eu te servi na alegria, sem lutas, eu vou continuar te servindo na luta, na prova, eu vou te adorar em todas as circunstâncias. Continua o processo. Amém? Você recebe essa palavra? Fecha os teus olhos.